Fala, mestres! Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do nosso evento ITB Next Level. Meu nome é Rafael Delilo, eu sou engenheiro, sou tuner e sou dono aqui da Stoit Automotive. Se você não assistiu ao primeiro dia do nosso evento, eu sugiro que você pare por aqui e vá assistir, porque nesse dia a gente tratou sobre todos os conceitos básicos de montagem da ITB, os conceitos de instalação de injetores, de instalação de atuadores de marcha lenta, interligação de flauta, toda a teoria, e a gente ainda fez alguns ensaios práticos para desmistificar, tirar alguns mitos aí sobre as ITBs, para que hoje a gente chegue e faça direto a parte prática de acerto de injeção. Então, assim como no primeiro dia do nosso evento, vai ter um PDF com tudo que a gente tratar aqui hoje, tá? O link para esse PDF está aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube. E assim como da outra vez, para você acessar esse PDF, você vai precisar de uma senha, tá? E essa senha eu só vou falar no final do vídeo. Além disso, essa senha também vai poder ser usada como cupom para quando a gente abrir a nova turma do curso Tune It Yourself, que vai ser aberta na sexta-feira, ao final do último dia do nosso evento aqui. Gostaria de lembrá-los que essas aulas serão exclusivas do nosso curso Tune It Yourself, e elas vão ficar disponíveis durante uma semana. Depois disso, só o pessoal que é aluno do curso. Então agora que a gente vai propriamente começar o nosso segundo dia do evento, tá? Primeiro eu tenho que explicar por que a gente trocou de carro, né? No primeiro dia a gente usou o Cadete com o C20XE aspirado com ITB, tá? Do nosso amigo Laerte. Agora a gente vai usar aqui o Voyage Sport do nosso amigo Muliro. E o porquê da gente ter trocado, tá? Não é nem em relação à preparação nem nada. O interessante é que de fato os dois têm preparações bem diferentes, né? O Cadete está com comando original, tem só um pouquinho de taxa e tem ITB. O Voyage aqui é uma preparação já bem pesada, tem muito comando, ele tem muita taxa, né? Eu vou detalhar um pouco melhor isso aqui mais para frente, mas o diferencial desse carro para o Cadete é que ele já está com a parte de instalação próxima do que a gente vai terminar no Cadete, ou seja, ele já está com o atuador de marcha lenta, já está com uma flauta de ar instalada, tudo certinho, tá? Então, vamos começar apresentando para vocês o carro. Então o Voyage do nosso amigo Murilo, ele tem uma preparação bem pesada, tá? Para a galera que gosta dos APs, esse aqui é um bloco alto, ele é praticamente 2.2, tá? Ele tem vira de 2.0 com pistão maior, o pistão é de BMW, para vocês terem uma ideia. Ele tem quase 16 de taxa, tem 15 e alguma coisinha de taxa. Comando é um comando Balestrini de 330 graus, tá? É um comando bem, com bastante cruzamento, bastante levante. O levante dele, se não me engano, é mais de 10 milímetros. Tipo, é bastante coisa, tá? Uma preparação bem pesada. As ITBs, ITB do Carlini, o que tem de diferente aqui é que ele instalou esse sistema de acionamento, tá? O sistema de acionamento padrão Janvey, isso aqui é bem legal, dá uma boa progressão no acelerador. De resto, o que é legal desse carro, por que eu escolhi usar ele para o nosso curso hoje, tá? O Murilo, quando ele procurou a gente para definir o projeto dele, ele estava com outra ideia do que montar. Ele ia usar 8 bicos, ele ia fazer um monte de coisa diferente. E aí eu falei, cara, calma, você vai usar esse carro na rua ou vai usar ele na pista? Não, rua. Então tá, se é rua, vamos trazer ele mais para perto de um carro original. Então falei para ele, cara, usa só 4 injetores, o mais próximo da válvula possível, tá? Então ele montou aqui, são 4 Bosch de 65 libras. E aí eu falei para ele, cara, vamos bolar um sistema para montar uma flauta de ar aqui no lugar dos injetores que seriam superiores, tá? Então ele fabricou aqui uns injetores falsos, mais ou menos igual ao esquema da BMW, eu passei tudo para ele como é que tinha que ser feito. Aqui seria uma flauta que seria flauta de combustível, mas a gente usinou aqui dentro para virar uma flauta de ar, tá? Aqui nessa mangueirinha, ela desce e vai para o atuador de marcha lenta aqui embaixo, que está escondido, é um atuador de marcha lenta estilo PWM, tá? E aí, seguindo o outro lado aqui, vai para um caninho, tá? Que tem um engate aqui que vai lá para dentro do carro e está ligado na injeção, tá? A injeção que a gente está usando aqui é uma MagScurt MS2. Então eu vou demonstrar para vocês alguns detalhes de acerto específicos para essa preparação bem pesada, só que ainda assim mantendo o atuador de marcha lenta e mantendo uma boa dirigibilidade na rua. Outro detalhe interessante aqui, falando ainda da injeção, é que ele está com um sensor de rotação com roda fônica, que está ali embaixo, e está usando o sistema que era do distribuidor de ignição como sensor de fase, tá? Então esse carro está trabalhando como sequencial de injeção, que vai dar uma boa diferença para a gente na hora do acerto, tá? A ignição permanece com centelha perdida, usando a bobina de Corsa, então um sisteminha bem robusto aí.
E lembrando que nesse carro aqui já foi feito o trabalho de equalização das ITBs, tá? Então a gente não vai repetir o que a gente fez no cadete, porque essa parte aqui já está pronta, tá? Então beleza, mestres, vamos começar com a parte de acerto, tá? Primeira coisa que eu preciso explicar para vocês é o seguinte: quando a gente vai trabalhar com o carro com ITB, conforme eu já expliquei no primeiro dia, a gente precisa usar o TPS como sensor de carga, tá? Só que o modo que eu vou explicar aqui já é o modo mais avançado, a gente já vai para a dificuldade máxima, tá? E eu faço um mapa que eu chamo de mapa híbrido, tá? Então a gente vai usar tanto o TPS quanto o MAP para definir a carga desse motor, tá? Ou seja, tanto αN quanto Speed Density, tá? Se a gente olhar aqui na minha tela, a gente tem aqui dois mapas de eficiência volumétrica, tá? O Fuel VE Table 1 e o Table 2, tá? E aqui eu preciso mostrar para vocês um truquezinho que eu faço, que eu dei uma dica na nossa aula do evento anterior, que é o seguinte: eu engano aqui a Mega falando que o mapa principal dela é por MAP, tá? E aí eu faço um secundário aqui por TPS, né? Vou mostrar o TPS aqui se mexendo, tá? E o MAP está colado aqui em 95 kPa, que é a pressão atmosférica aqui em São Paulo, tá? Então, por que eu falo que, tem que ser acertado por TPS e eu coloquei o secundário como sendo o TPS? Tá? Se você olhar os números, já vai te dar uma dica de que o primário, na verdade, não é tão importante assim, se você for olhar, tão importante numericamente, tá? Falando em dados de eficiência volumétrica, né? Pro nosso exemplo aqui, porque aqui eu estou usando números pequenos, ó, de 15 aqui em cima até 0, tá? Então aqui 95 kPa e aqui com 20 kPa, ou seja, bastante vácuo, tá? Quem está acostumado aí com as nacionais seria menos 80, né? Menos 0,80 bar. Aqui está perto de 0, tá? E aqui no mapa 2, na tabela 2, que é por TPS, a gente está usando valores mais altos, tá? Esse mapa aqui a gente vai, na verdade, refazer inteiro, tá? Porque o carro mudou todo o setup e a gente vai ter que refazer esse mapa. Mas aqui já dá para ter uma ideia do que está acontecendo em relação a números de importância, tá? Então, o Table 2, que é a tabela principal, se a gente for olhar aqui, ela que é a tabela de eficiência do motor, tá? E essa tabelinha aqui é uma tabela que a gente vai usar de correção, né? A gente vai corrigir o vácuo, alguns detalhes do motor que eu vou explicar no decorrer do dia de hoje. Aqui de cara a gente já tem umas coisas importantes, que é o seguinte: aqui em São Paulo a gente está em 95 kPa, né? Mas se a gente pegar o carro e descer, né, for para uma região de baixada, onde a gente vai ter a pressão atmosférica maior, eu já deixei preparado aqui alguns números para ele fazer uma pequena correção barométrica, tá? Tem também a correção barométrica principal, que é essa daqui, né, que no caso da Mega, dessa Mega em específico, que ela só tem um sensor MAP, a gente poderia colocar um sensor MAP a mais se o carro fosse de subida de montanha, por exemplo, né, que aí teria uma correção em tempo real. Nesse carro aqui, que é um carro mais de rua, o que daria para fazer? Ele vai andando com o carro até lá pra praia, quando ele desligar e ligar, já vai estar com a correção barométrica ativada. Então aqui eu fiz um mapinha já inicial de correção barométrica, tá? Mas até ele chegar lá, tem uma pequena correção que eu já adicionei aqui, tá? Ou seja, tem um pouquinho mais de combustível aqui nessa faixa, que vai acontecer quando ele chegar na baixada e der uma plena carga, que o motor vem parar aqui em cima, tá? Então já vai ter uma pequena correção. Mas então por que desse truque, tá? Por que eu falo que o primário aqui é Speed Density e o secundário é αN? Se a gente olhar aqui na tabela, onde a gente vai escolher as partes de carga, tá? A gente tem aqui os parâmetros de carga, né? O primário eu mantive Speed Density e o secundário eu coloquei αN. E eu fiz com que essas duas tabelas, tá? Essas duas eficiências volumétricas se somassem, elas são aditivas, tá? Então, se o motor está nessa situação aqui, por exemplo, que ele está com 43, tá? Uma variável adimensional, tá? Ele vai somar com 15, se fosse essa mesma situação, pelo fato de ser aditivo. Agora, por que eu faço isso? Está na parte de marcha lenta, que esse carro ele tem atuador de marcha lenta, né? E além do atuador de marcha lenta, eu também tenho correções de avanço específicas para a marcha lenta, tá? E aqui na parte de marcha lenta, nas duas telas de marcha lenta da Mega, vou explicar as duas agora. Primeiro a parte mais simples, que é a de avanço, que é essa tela aqui, tá? Eu tenho uma variável que é load, que é carga, tá? Se eu deixar o mapa primário da Mega como αN,
o porcentagem de load aqui, ele na verdade vai virar a porcentagem do acelerador. Tá? Então eu teria que colocar aqui, tipo, above 0%, por exemplo, ou seja, qualquer situação que eu tirar o pé do acelerador, ele já vai ativar a correção de avanço para marcha lenta. Ou seja, se ele chegar numa situação aqui, tanto o TPS quanto o load, né, esses dois parâmetros vão ser basicamente os mesmos. E aí, a hora que chegar a 1500 RPM, ele vai entrar em marcha lenta e começar a corrigir o avanço. E a gente não quer, a gente quer que ele se comporte mais como um carro normal, né? Ou seja, isso aqui vai dar pra gente uma entrada e saída de marcha lenta muito mais suave, se a gente manter o mapa primário como sendo Speed Density, tá? Aqui a gente vai acabar usando o load, né? A porcentagem de load vai ser pra gente o map. Você já vê aqui que eu já tinha deixado na configuração do motor anterior com 70%, que seria equivalente a 70 kPa, né? Porque na lenta esse motor aqui dá 80 kPa. Então eu coloquei que qualquer situação acima de 70 kPa e as outras variáveis também forem verdade, ele vai entrar em marcha lenta. Então vai dar pra gente mais uma dimensão para fazer o acerto mais fino desse carro. Tá? A mesma coisa a gente tem aqui para o controle de atuador de marcha lenta, que é essa outra tela aqui. Tá? A gente tem a mesma variável aqui, o mesmo valor que a gente precisa inserir na tabela, que é também o Load Threshold. É a mesma coisa para a tabela de avanço, é a mesma aqui para a tabela de atuador de marcha lenta. Ou seja, se a carga, né, for acima de 70 kPa, ele está em porcentagem, mas no nosso caso vai ser kPa, aí ele vai usar os outros parâmetros e vai entrar em marcha lenta também. Tá? Então por isso, eu engano a Mega falando que esse carro é um carro acertado por Speed Density. Só que aí na tabela principal do Speed Density eu faço as correções pequenas que eu quero, e na tabela secundária, que é αN, que é acertada por TPS, eu faço o mapa de verdade do carro. Já que eles são aditivos, eu posso fazer isso e o carro vai funcionar perfeito. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o avanço de ignição. Como que a gente faz avanço de ignição quando o carro é por ITB, tá? Vou fechar aqui as tabelas de VE. E da mesma maneira que eu uso duas tabelas de eficiência volumétrica, eu também uso duas tabelas de ignição. Só que nesse caso aqui, a ignição para Mega, ela não vai influenciar na marcha lenta para mim. Então, se eu olhar aqui em General Settings, eu posso colocar aqui a primária como αN e a secundária como Speed Density, ou tanto faz. Não vai influenciar, então eu posso usar do jeito que eu quiser. Então eu coloquei a primária como sendo αN e a secundária como sendo Speed Density. Tá? Essa tabela aqui a gente vai ter que refazer, porque o carro mudou completamente de setup, né? Agora ele tem mais taxa, mudou tudo. Então vamos ter que refazer essa tabela aqui. Mas só para você ter uma ideia, tá? Aqui é por TPS. Né? Nessa tabela aqui, então, a gente tem basicamente o mapa principal. Agora, o que é interessante você prestar bastante atenção. Tá? Quando você está trabalhando com o ITB, variações pequenas do acelerador significam quantidades grandes de ar. Né? Então, o que isso vai influenciar para a gente no motor? Tá? Essa tabela eu vou refazer ela, mas já dá para ter uma ideia de como que o motor se comporta quando você está trabalhando com ITB. De 0 a 40% de acelerador, de 0 a 20, é uma quantidade já grande de ar. A gente vai acabar cruzeando com o carro, assim, velocidades médias, assim, tipo 3.000 RPM, bota uma quintinha a 120 km por hora, por exemplo, a gente vai ficar mais ou menos aqui, com 10% de acelerador, 5%. Tá? Isso já vai indicar uma carga baixa para o motor. Só que se a gente vier aqui para 40%, você já está vendo que eu deixei o valor de avanço já bem mais baixo. Porque 40% até 100%, a variação de carga do motor é super pequena. Tá? Então é como se ele já estivesse praticamente em plena carga nessa situação. Tá? Então assim, vamos refazer esse mapa, mas para você ter uma ideia. Quando você desenha o mapa para um carro com ITB, você tem que tomar muito cuidado com os valores que você usa na escala. Tá? Ou seja, os valores de baixa carga vão ser mais espalhados. Então como é que eu faria aqui? Tá? Vou refazer esse mapa aqui para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, o 0 vai ser importante para a gente, que vai ser a borboleta fechada, que normalmente um carro com Speed Density a gente acaba quase não usando essa última linha, mas no carro com ITB a gente usa. Tá? Então aqui a gente coloca 0, primeira linha, 2, porque 2% é uma faixa que a gente usa para cruzear na cidade, sai de uma lombada, você só encosta no acelerador e já dá uns 2%. E aí aqui a gente faz uma escadinha, então por exemplo, 0, 2, 5, eu costumo fazer, na verdade, em vez de 5, a gente muda aqui para 6,
Aí aqui a gente coloca 8, 10, 15, né? Ou seja, a gente já está tendo uma progressãozinha, né? Tá vendo que a gente está usando quase metade do mapa aqui, só na casquinha do acelerador, que é onde a gente vai dar aquela progressão para usar o carro com ITB na rua legal. Daqui para frente, a gente já começa a fazer uma relação menor. Então eu posso colocar 20, 40, 60, aí pode ser 80, 90, 100. O que seria legal a gente ver é que, ó, qualquer variações pequenas eu já vou para metade do mapa. Aí daqui do 40 para frente, ó, já é praticamente o mesmo valor de avanço. Tá? A gente vai ver isso andando na rua, o quanto isso influencia. Não só para a tabela de avanço, tá? A mesma coisa na tabela de VE, quando a gente está falando de TPS. Deixa eu aumentar aqui para ficar fácil de ver. Então a gente tem uma situação muito semelhante aqui, ó. Essa aqui eu já deixei certinho. Então eu tenho bastante progressão aqui embaixo, ó, até 40%. E aí daí para frente eu uso poucos pontos, porque daqui para frente o motor varia pouco. Então eu posso fazer isso. Tá? Eu boto bastante resolução onde eu quero detalhar bem o funcionamento do motor, e é onde o motor realmente tem bastante diferença, de 0 até 20%, até 40%. Dali para frente ele varia tão pouco que eu posso deixar. Tá? Mas falando ainda de ignição, tá? Na tabela 1 aqui a gente viu que seria a tabela por TPS. Na tabela 2, que seria a tabela por MAP, eu fiz algumas brincadeiras aqui, tanto para proteger o motor quanto para dar uma progressão embaixo. Então vamos lá. Aqui a gente pode ver que está com 95 kPa, tá? Que é a pressão atmosférica aqui em São Paulo, como eu falei. Andando com o carro, ele tem situações em que a gente está assim, por exemplo, a 2.000, 3.000 RPM, bem na casquinha, em que a gente tem valores de 50 kPa, tá? Ou seja, menos 50 bar, né? Para o pessoal que está acostumado com as injeções nacionais. E nessa situação, que seria quando a gente está andando e tira bastante o pé do acelerador, e aí você tira e vai voltar com o pé no acelerador de novo, eu fiz uma relação com o MAP. Ou seja, se você está numa situação que você está numa descida, por exemplo, tá? Engatado, e assim, a 2.000, 3.000 RPM, ou seja, o carro está com bastante vácuo dentro do possível, dado pelo comando, e aí você quer voltar a acelerar, nessa situação que o carro daria um tranco, a gente tira bastante avanço, e aí conforme você vai acelerando, ele vai voltar para uma faixa aqui, que é de funcionamento normal do carro. Tá? Você vai andar às vezes por aqui, ou vai voltar aqui a zero. Então o que está acontecendo nessa tabela? Tá? Essa tabela ela é somada à tabela principal de ignição. Nesse caso aqui, como a gente está usando valores negativos, ela vai subtrair. Tá? Então vamos dizer que se eu tivesse com 0% de acelerador aqui, tá? Numa descida, ou seja, com o carro com bastante vácuo, e a tabela principal tivesse 20 graus de avanço, por exemplo, eu tiraria 10, ela iria para 10 graus. Né? E aí nessa situação, com 10 graus, eu vou colocando o pé no acelerador, tanto o TPS quanto o MAP vão subir, e nessa relação eu vou ter uma transição suave ali do cutoff para andar com o carro. Então é para isso que a gente faz essa correção aqui por MAP. Além disso, eu fiz uma correção aqui para proteção do motor, que ela é feita para se viajar com esse carro para a região de baixada, por exemplo, onde a gente tem pressões atmosféricas mais altas, tá? Ou seja, vai com o carro até a praia. Então, nessa situação, eu fiz uma correçãozinha de avanço, porque a correção barométrica que a gente tem naquela tabela, ela serve somente para corrigir o combustível. Não teria nada corrigindo o avanço, tá? Então, o que eu fiz manualmente nessa segunda tabela? Eu tirei um pouquinho de avanço para quando o carro estiver numa situação de pressão atmosférica mais alta. Tá? Então, é aqui que a gente vai fazer essa correção. Então, tanto dá uma certa progressão no acelerador quando sair do cutoff, quanto uma proteção para quando o carro estiver indo para a região de baixada. Tá? Então, para isso que a gente usa também essa correção de 2 mapas falando de ignição. Falando ainda dessa questão de quando você está perto do cutoff, que você tem bastante vácuo, de novo, bastante vácuo, pensando num comandão aqui, que está dando 50 kPa, a gente também tem uma correção de rápida
específica, tá? Que eu vou fazer aqui, para esse carro eu ainda não tinha feito, mas eu vou fazer aqui para o vídeo para já deixar pronto também. Que ela não só depende do TPS, tá? A rápida vai depender tanto do TPS quanto do MAP, tá? Então, voltando naquela situação que eu expliquei no mapa de avanço, tá? Imagina que você está numa descida, com terceira engatada, 2.000, quase 3.000 RPM, e você vai voltar a acelerar. Na ITB, conforme eu expliquei, se você colocar um pouquinho o pé no acelerador, é uma quantidade grande de ar que vai entrar, tá? Então, o TPS, tá? A aceleração rápida, que é baseada no TPS, ela depende de variações do acelerador. Então, assim, variações pequenas do acelerador, como a gente está vendo aqui, ó, eu estou acelerando bem pouquinho o pé, ó, estou aqui, ó, 0 a 5%, e ele está dando variações pequenas de combustível. Tá? Eu vou injetar pouco combustível, que são esses primeiros pontos da tabela. Aí, se eu acelerar bastante, ele vem parar em valores mais altos, ele vem parar aqui no fundo. Deixa eu só acertar essa tabela aqui para ficar fácil de enxergar. Pronto, já está completa. Então, eu vou fazer, ó, variações pequenas do acelerador, ele vem parar aqui. Agora, se eu acelerar rápido, ele vai parar até lá em cima. O que vai acontecer nessa situação que eu expliquei? Que você está, por exemplo, na terceira, descendo com bastante vácuo e vai voltar a acelerar. Se você acelerar pouquinho, você variar pouquinho, você vai injetar uma quantidade pequena de combustível. Só que o MAP vai variar pra caramba, que ele vai sair do menos 50 até quase a atmosfera. Tá? Do menos 50 ali, por exemplo, né, do 50 kPa até, ali, sei lá, 70 kPa. Dali você vai fazer uma rápida por MAP também. Então, isso acontece com qualquer carro com ITB. Às vezes você está ali em cutoff e tal, vai voltar a acelerar, o carro dá uma cabeçada. Ou em situações no qual você está acelerando às vezes de meio pé, e aí você troca de marcha e dá meio pé de novo. Nessas situações às vezes dá uma cabeçada, porque ele vem um pouquinho de vácuo a hora que você está trocando de marcha. Então você usar tanto o TPS quanto o MAP para fazer uma rápida nessa situação vai deixar o carro muito mais linear e muito mais suave, tá? Infelizmente, essa técnica que eu estou explicando para vocês é só para MS2 e MS3, tá? As injeções nacionais não tem como fazer esse método híbrido, tá? Como é que é o método híbrido? Eu posso colocar aqui uma porcentagem de MAP e uma porcentagem de TPS. Então eu posso falar, esse carro ele é 70%, 80% TPS, por exemplo, e 20% MAP. Ou posso fazer 50-50, 50% MAP, 50% TPS. E aí eu faço coloco valores aqui de rápida por MAP também. Tá? Então, assim, nas injeções nacionais vai ser um pouco mais difícil de você fazer essa mesma técnica, você vai ter que se virar mais com o TPS. Então, se você só tem um para escolher, vai no TPS, tá? Rápida por TPS. Se você está numa MS2, MS3 ou numa injeção mais legal, tipo uma Haltech, tipo uma Motec, aí você já consegue usar esse tipo de solução usando os dois parâmetros para rápida, tá? E eu vou mostrar aqui também como acertar esse cara aqui na prática para que a gente sair para andar. Bom, mestres, agora a gente está aqui com o carro na parte de fora, porque a gente fazer bastante barulho, afinal, aspirado, né? Aspirado faz barulho pra caramba. Então vamos lá, qual que é o procedimento para a gente começar a acertar esse carro, tá? A gente já veio andando meio capengando até aqui, agora a gente vai começar o acerto do básico, do zero, igual a gente sempre faz com qualquer outro carro, tá? O que a gente começa a fazer, tá? Primeiro a gente tem que fazer o carro ligar e segurar a lenta do jeito que der, tá? Esse carro está com um atuador de marcha lenta e ele já estava até mais ou menos acertado essa parte. Então, essa tela aqui seria o valor de cranking, tá? Ou seja, a partida para o atuador de marcha lenta. Aqui ele está usando 50% mais ou menos. Esse atuador de marcha lenta, PWM, que é o mesmo usado no Golf, mesmo usado no Ômega, usado nos Vectras antigos, na Kombi, ele começa a atuar em 30%. Então 30% seria ele fechado. Tá? E aí acima, valores acima de 30, você começa a ter alguma abertura de ar. Tá? Aqui com 50 eu tenho quase certeza que ele vai já pegar. Eu vou deixar desse jeito para a gente começar a acertar. Eu tenho aqui também que ver o valor dele com o carro ligado. Tá? Eu vou desligar a malha fechada. Tá? Como é que eu faço para desligar, para a gente começar o acerto do zero? Eu venho aqui em Idle Settings. Opa, tela errada. Venho aqui em Idle Control. Em vez de malha fechada, eu coloco malha aberta. Tá? Isso aqui é específico para Mega. Então eu tenho que fazer um Power Cycle, que é desligar a chave, ligar a chave. Eu sempre faço um Ctrl W aqui para deixar a Mega em offline,
porque aí conecta mais rápido quando está usando o Bluetooth, né? Então, estamos aqui, agora o carro já está em malha aberta, então eu tenho aqui em malha aberta os valores de duty cycle, né, de abertura do atuador de marcha lenta que eu vou ter com a malha aberta. Então os valores são fixos dependendo da temperatura, tá? Então vamos começar a acertar o carro. Eu não tenho essa curva, eu coloco todo mundo num valor só e espero o carro esquentar, tá? Da mesma maneira que a gente faz quando é convencional o sistema de alimentação do carro, tá? Então eu vou deixar aqui com 50%, vou salvar. Então o mesmo valor que eu vou usar na partida eu vou usar com o carro. Aí eu vou ligar e vou regular a lenta dele. Vamos lá. Beleza, ligou. Tá um pouquinho acelerado. Então olha só, a marcha lenta tá com um valor aqui um pouquinho mais baixo de avanço, tá? Porque normalmente eu configurei esse carro aqui para ele trabalhar com 10 graus de avanço mais ou menos. Então tá um pouquinho atrasado. Por quê? Tá em funcionamento a correção de avanço, tá, para marcha lenta. Isso aqui é um pouco diferente das injeções nacionais, para quem está acostumado, tá? Nas nacionais, normalmente o pessoal aplica um controle PID de avanço. Então ele vai variando o avanço, buscando chegar na rotação. O método que o pessoal usa nas injeções gringas é mais linear, tá? A gente usa malha fechada para o atuador de marcha lenta e usa uma correção linear do mapa para o avanço, tá? Isso deixa o funcionamento do motor um pouco mais liso, tá? Então assim, só para você ter uma ideia do que está acontecendo, a gente tem uma tabela de target, tá? De rotação, que está aqui. Então, para essa temperatura, ele precisaria estar a 1000 RPM, tá? Só que ele não está no target dele, porque a gente deixou a malha aberta, né? Eu estou usando um valor de atuador bem aberto e travado. Nessa situação, eu estou com a lenta um pouco acima, que ela está aqui em 1100. Então, ó, eu estou 100 RPMs acima do meu target, né? Se eu tivesse no target, que seria 0, eu estaria com 10 graus de avanço. Isso faz a correção da lenta ficar super linear, tá? Ela fica variando aqui um pouquinho no dela, mas ela fica super linear. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar um pouco o atuador de marcha lenta, para eu ficar perto aqui dos meus 10 graus de avanço e vou anotar esse valor, tá? Então, vamos lá. Vou aqui na tabela de warm-up. Vou fechar um pouco o atuador até ele ir para os 1000 RPM. Às vezes tem que dar um salvar aqui. Ó, então mais ou menos 45. Vou deixar até um pouquinho mais, ó. Vou deixar aqui com uns 46. Então tá muito próximo aqui do valor que a gente está usando aqui, que é de 10, ó. Tá bem próximo. Tá entre 9 e 10 aqui. Beleza. Então, nessa curva aqui, o que vai acontecer? Se eu tiver aqui no meu target, ele fica 10. Se acontecer da rotação cair, ele vai subir para uns 35 graus de avanço. Então, sempre linear. Ele não vai ficar buscando o avanço e tal, que pode dar uma certa oscilação na marcha lenta, tá? Isso é uma diferença aí bem grande que tem das nacionais para as injeções que tem esse método aqui, tá? Então, beleza, já achei o valor, que é mais ou menos aí 40, que no valor nominal é 46%, tá? Aqui ele está com um valor um pouquinho mais alto, que esse carro está com a tensão da bateria um pouco baixa. Então ele está corrigindo aqui pela tensão, o que está certo, vamos manter assim. Se a bateria está um pouquinho baixa, a gente mantém. Deixa eu só colocar a tensão aqui para a gente ver, porque isso até é um detalhe muito interessante que a gente pode discutir sobre marcha lenta, tá? Então estou aqui com 13 volts, vamos dar uma olhada na curva. Como esse atuador ele é PWM, tá? Ele tem uma curva de correção por tensão, tá? Então assim, ó, se a tensão estiver mais alta, ó, vou acelerar um pouquinho. Ó, 13.7 aqui, eu chego numa correção assim que é quase zero. Só que em marcha lenta, ele está com uma poleia pequena, que esse motor foi feito para girar bastante, a tensão cai para 13. E aí ele tem uma correçãozinha aqui já de porcentagem de duty cycle, tá? Então só para você não bater com o mesmo valor aqui e falar, pô, mas na tabela tá um valor, aqui tá outro. Não, que tem uma correção de tensão. E essa correção ela é muito importante. Por quê? Quando liga a ventoinha do carro, a tensão às vezes dá uma caidinha e já volta.
Nessa caidinha e já volta, você faz uma compensação do PWM, do atuador, para ele justamente compensar isso. Então, quando esse mapa está bem acertado, você nem percebe a ventoinha ligando, porque rapidinho o atuador abre e já fecha. Então já segura essa oscilação de tensão quando ela acontece, tá? Então, nesse carro aqui que a gente tem com essa polia, a gente já vai dar uma olhada nisso. Então, é bom lembrar também que esse carro está com comandão, né, 330 graus, com 10 milímetros, até mais de levante, acho que era 11 milímetros de levante, e está com uma lentinha ali perto de 1010 graus de avanço aqui, super quietinho, mesmo com o ITB. Então, beleza, a gente já chegou ao nosso valor aqui, que é mais ou menos 46, tá? A lenta já está mais ou menos regulada, agora eu vou voltar ele em malha fechada, tá? Então, vou aqui configurar ele para malha fechada, venho aqui em Idle Control, volto ele para malha fechada, tá? Aqui só relembrando algumas configurações, tá? Ele é o atuador PWM, então ele está aqui como o modo normal, né? A saída da Mega é essa daqui, e eu estou usando os 62 Hz. Então muita gente me pergunta qual a frequência que usa. Essa específica PWM de Kombi, de Ômega, é 62 Hz que eu uso normalmente, é o que dá o melhor resultado, tá? Então vamos lá, vamos desligar. Já está em malha fechada. E vamos ligar de novo. Ignição, conectei. Vamos dar a partida. Acelerar um pouquinho. Já entrou em malha fechada e começou a corrigir. Então, o que a gente está vendo aqui? Ele fechado está com mais ou menos 50, só que a tensão da bateria está bem baixa. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. A tensão cai um pouquinho, mas o valor ali está mais ou menos ali. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou corrigir a tabela de valores iniciais, porque o que a gente já viu de cara? O valor que a gente configurou estava mais ou menos 46%, né? Então, depois que mudou a configuração desse carro, ele está com a tabela de valores iniciais um pouco diferente. Como funciona a tabela de valores iniciais? Para quem é aluno do Tune It Yourself, eu já expliquei isso daqui, então vou explicar de uma maneira um pouco mais rápida. Toda vez que eu acelero, o valor do atuador de marcha lenta ele tem que ir para fechado, certo? Agora, quando eu tiro o pé, ele vai voltar para o valor da tabela, mais um valor de dashpot, e aí ele vai voltar ali para a correção. Só que o que está acontecendo? O valor está tão baixo que ele volta meio morrendo e tem que corrigir. Então, o que eu vou fazer? Vamos aumentar esse valor para aqueles 46 que a gente tinha encontrado agora há pouco. Somar um 5 aqui, vai para 47, fica um pouquinho mais alto, não tem problema. Salvei. Isso aqui ele faz porque ele é sequencial, toda vez que salva aqui ele faz isso. Então vamos lá, então acelera, soltei o pé, ele vai voltar para um valor de dashpot, ele já deu uma amansadinha. Então olha que legal. Para quem prestou atenção, toda vez que eu tirava o pé ele voltava meio morrendo, né? Agora o atuador já está corrigindo essa volta para marcha lenta. Então ele desceu devagarzinho e voltou aqui em malha fechada bonitinho. Então ó, acelero, tirei o pé, o atuador volta meio aberto, ele segura ali nos 1000 RPM, então tá certinho. Correção tá show de bola. Entrou em malha fechada, né? Aqui uma coisa interessante da gente ver, específica para o atuador de marcha lenta, é o MAP, né? Olha como fica alto o valor de MAP desse carro, ó, 75 kPa, 80, encostei o pé no acelerador ele já vai para 90. E se você lembra agora há pouco que eu falei, eu coloquei que ele só pode entrar em marcha lenta acima de 70 kPa, que já está certinho. E a parte do avanço também, a mesma coisa, tá? Opa! Ele só entra acima de 70 kPa no avanço. Então, ó, vamos olhar o funcionamento, ó. Tô simulando eu andando na rua, soltei o pé do acelerador. Já está acima de 70, ele vai fazer todo o procedimento, voltar aqui aceleradinho, entrar em malha fechada e começar a corrigir em malha fechada o atuador. Repara que interessante, eu sempre falo isso daqui, eu falei no curso e eu sempre explico isso para todo mundo. A maioria das injeções nacionais faz isso, vamos dizer, abusa do uso da malha fechada, tá?
a maneira certa de você corrigir qualquer parte do carro, né, a maioria dos funcionamentos da injeção eletrônica é usar a malha aberta até onde der e a malha fechada faz pequenas correções. Então olha só, tudo isso aqui está em malha aberta. Eu tirei o pé do acelerador, ó, ele voltou, ele fez esse amortecimento da rotação, corrigiu tudo, ligou a malha fechada. Ele fez tudo isso até ligar a malha fechada. Só que está tão já próximo do valor certo, devido a essa tabela inicial aqui, que a malha fechada quase não corrige. Ela está mexendo um pouquinho agora, mas repara que ela faz bem menos trabalho. Então a oscilação que a gente tem na marcha lenta é muito menor. Olha como ele fica mais estável. Lembrando que esse carro é um carro com comando de 330. Olha, estabilizou aqui no 100zinho, ó, 1100, baixou um pouquinho. Então ele vai, amortece ali nos 1200, vem fechando. Ó, 1100 e fecha aqui daqui a pouquinho para os 1000. Isso deixa o funcionamento do carro muito próximo do original. Então vamos lá, a gente já fez o carro ligar, ele estava com um mapa mais ou menos aqui de eficiência volumétrica, né, o mapa 1 e o 2. Então eu vou explicar como a gente faz para fazer a correção, né, que eu tanto uso, híbrida, da marcha lenta, tá? Então vamos lá. O que eu começo fazendo, tá? Eu normalmente uso um mapa dessa maneira. Eu começo com valores meio chutados aqui, tá? Na tabela de TPS, tá? Nesse caso aqui eu já tinha a tabela do carro antes, tá? Mas pra gente o mais importante aqui é a última linha, tá? Eu vou chutar aqui um valor, tá? Vou colocar aqui 40, por exemplo. Vou colocar todo mundo na linha do zero como 40, certo? Salvei. Agora eu vou abrir a tabela de MAP e a gente vai fazer o teste de correção de carga, tá? Então olha só, então a gente está aqui com 97,97 de lambda, tá? E eu vou colocar um pouquinho de carga no motor. Então vou colocar uma segunda, pisei na embreagem aqui, coloquei uma segunda e vou tirar o pé da embreagem devagarzinho. Então ó, eu coloquei carga no motor, ele veio parar aqui em cima. Reparou que a sonda ficou mais pobre, ó? Voltei, foi para os 97 que ele estava. Ó, ele está aceleradinho ainda porque a malha fechada está corrigindo, né, da marcha lenta. Ou seja, aqui em cima, ó, vamos ver onde ele parou. Vou levantar aqui um pouquinho o pé. Ó, ele parou aqui 85 kPa. Aqui eu já vou ter que aumentar. Então, opa, aqui, deixa eu mudar aqui uma tabela. Então aqui eu já vou ter que aumentar um pouco. Vamos colocar uns valores mais altos aqui, vamos ver como é que ele se comporta. Tirar o pé da embreagem. Olha, ele veio parar ali em cima. Olha, ele está corrigindo aqui uns 10% até. Então vamos colocar mais combustível. Vamos de novo, vamos ver. Opa. Muita carga. Vamos de novo, vou levantar o pé da embreagem devagarzinho aqui. Ó. Cara, é mais um golinho de nada. Então fiz uma rampa aqui, né, de onde ele está em marcha lenta, que está mais ou menos com 9. Esses valores eu também chutei, eu coloquei de 15 para 0, tá? Vou levantar o pé aqui devagarzinho. Ó, quase não variou a lambda, tá vendo? Se eu estivesse trabalhando só com o mapa de TPS, eu não ia conseguir pegar essa variação, ó. Ele ia ficar pobre na hora. Vou colocar mais um pouco. E aqui eu vou tirar um pouquinho. Opa, tirar. Olha que legal. Então, por aqui eu já consegui ver como é que vai ser o formato da curva, tá? De eficiência volumétrica do MAP. Então eu vou copiar, eu vou entrar agora nessa tabela aqui, que é a mesma tabela, só que numa outra visualização. Deixa eu aumentar aqui para a gente ver. Então eu já peguei qual que é o formato da curva, o formato da subida, tá? Então olha só, se aqui a gente
está com 17, eu vou manter esse mesmo padrão para a curva inteira. Dessa forma eu tenho uma correção de map que vai funcionar para o mapa inteiro, tá? Isso aqui está certo? Não necessariamente. Eu estou falando aqui, enquanto eu falo, não estou conseguindo pensar para fazer a tabela. Esse mapa está certo? Não necessariamente, tá? Mas ele já vai dar uma boa representação do motor, tá? Se você quiser realmente chegar num nível de detalhe assim perfeito, isso aqui tem que fazer mais testes, tá? Mas isso aqui já é 95% da correção que eu quero mostrar por map. Isso já vai dar um funcionamento no motor totalmente diferente. Então, 8, aqui 7. Então a gente pode manter esse mesmo crescimento aqui. Então aqui, por exemplo, vou colocar aqui um 25 vertical. Vamos ver aqui no visual como é que ele fica. A gente pode colocar até um pouquinho mais. 30 aqui, vertical. Ver como é que fica o formato. Formatinho bem legal. E aí daqui do 7 a gente zera aqui. Beleza. Então vamos testar de novo, né? Estamos aqui em 97. Tirar um pouquinho o pé da embreagem. Ó, manteve ali perto de lambda 1. O atuador de marcha lenta corrigiu, tudo certinho. Então, daqui a gente até já fica com um funcionamento bem legal, mesmo com o carro não estando com rápida ainda. Já está bem legal. Então fechou. Então, que outras coisas a gente pode começar a acertar, tá? Como o map já vai fazer uma boa correção pra gente, a gente vai fazer o acerto andando do TPS na sequência, tá? Aqui já está com os valores meio chutados, mas o que você tem que saber para começar a acertar com o TPS, tá? A gente chutou 40 aqui, fez a correção por map. Mas a hora que vai começar a andar com o carro, a gente vai começar a abrir a borboleta, né? Então assim, quando você começa a acertar por TPS, uma coisa que você vai perceber é que os primeiros valores no que você começa a acelerar, ele usa bastante, entra bastante ar, logo você precisa colocar bastante combustível, né? Sendo que isso aqui é um mapa de eficiência volumétrica, esses valores aqui ele vai sair do 40 e vai subir rápido, tá? E o que a gente vai observar, e é algo que a gente vai ver até no dinamômetro, é que eu acho que nesse carro, não sei se vai acontecer tanto, né? No passado, nessa configuração sim, mas o que a gente já observa? A 40% do acelerador, que é mais ou menos esse ponto aqui, ó, ele tem mais ar do que a 100%. Tá? Então, a gente vai ver isso aqui no dinamômetro melhor, vamos ver se realmente nesse carro isso vai acontecer, tá? Mas é bem possível que aconteça, a maioria dos carros com ITB isso aqui acontece. Então você vai observar que ele vai pedir uma quantidade grande de combustível, né? Ou seja, ele tem uma quantidade de ar entrando logo nos primeiros porcentagens aqui de acelerador, até a metade do acelerador, daí para frente ele dá uma caída, tá? Então não se assuste a ver isso daqui, a hora que você for começar a sair com o carro, ver que caramba, encosta no acelerador e fica pobre, tem que pôr muito combustível, é normal, é isso aí mesmo. Logo nos primeiros vai precisar bastante. Como a gente fez uma correção por map, não vai precisar tanto quanto precisaria se fosse puro TPS, tá? Então não se assuste a ver esse tipo de coisa. Antes da gente sair, eu só preciso configurar uma coisa aqui na rápida, tá? Que é o seguinte. Como eu expliquei para vocês agora há pouco, eu vou fazer aqui nesse carro uma rápida também híbrida, que vai depender do map do TPS. Como eu coloquei 50% aqui, 50% map, 50% TPS para rápida, eu preciso aumentar um pouquinho os valores aqui. Então ele tá se você olhar, quando dá rápida, às vezes ele dá um pouquinho pobre. Então vou aumentar um pouquinho esses valores. Aí a gente andando vai dar uma afinada. Dá para tirar um pouquinho.
Que aqui é isso, você vai testando, você varia pouco o acelerador, vê em que ponto ele fica, né? Varia mais, vê em que ponto que fica e vê se ele responde. Tá respondendo, dá pra gente começar a andar. Eu vou copiar esses valores aqui também, fica parecido. Salvo. Ou seja, já dá pra gente começar a andar. Então, vamos nessa. Então é isso aí, senhores, estamos andando. A gente pegou um trechinho aqui que é bem lisinho, bem tranquilo pra gente fazer os nossos primeiros testes, tá? A ideia não é aqui sair acelerando, a gente precisa acertar toda a baixa do carro antes de qualquer coisa, tá? O acertinho que a gente fez parado já deixou ele bem legal, né? Já tá, tipo, muito próximo do ideal. Você vê que tá cruzeando aqui com um valor de lambda muito bom, tá? O que a gente vai fazer aqui agora, tá? A gente vai abrir o nosso mapa aqui, na verdade é o 2, mas aqui na verdade é o principal, e a gente vai começar a dar uma limpada nele, tá? Então aqui a gente já tá cruzeando numa região que eu chutei, já tá aqui com mais ou menos 95 ali, né? Ponto 95 de sonda, tá? Eu vou só conferir quanto que tá o target. Aqui tem a FR Table 1. Eu tinha deixado toda a baixa aqui com ponto 95. Vou manter, vou deixar com ponto 95 por enquanto, depois a gente dá uma alinhada. Então, Table 2. Então vamos lá, o que a gente tem que tentar buscar aqui é ponto 95. Então, nessa faixa que estamos andando agora, já estamos bem próximo, tá? Então, como é que a gente vai fazer? É o mesmo procedimento que eu já explico no curso, tá? O ideal é que você tenha alguém dirigindo, alguém que tenha a manha de que quais faixas do motor você quer que use, para que você chegue nessas regiões do mapa e afine, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos brincar com rotação e carga. Carga pra gente o que é? É a posição do acelerador, nesse caso aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos começar com pouca rotação, média carga, tá? Então, coloca a quinta marcha, vamos ver se dá pra andar de quinta. Não, o giro tá muito baixo, volta pra quarta. Põe um pouquinho de carga. Então olha que interessante, o MAP já colou nos 90 kPa, conforme eu expliquei antes para vocês. E a gente está aqui com quanto de carga? 20% do acelerador? Então a gente vai olhando quanto que ele está aplicando de correção e vamos tentar deixar parecido, ó. Você vê que essa faixa do motor ele tem um valezinho, né? Tá beleza, tá andando legal. Coloca a quinta marcha, por favor. Baixa um pouquinho a rotação pra gente chegar nos 1500 mais ou menos. Um pouquinho mais. Aí tá bom. Coloca um pouquinho de carga. Legal, aqui a gente já tem uma faixa que a gente precisa corrigir com mais combustível. Então, só recapitulando, a bolinha azul é onde o motor está, a bolinha vermelha é onde eu estou alterando no mapa. Então, vou tirar um pouquinho. Beleza, coloca um pouco mais de carga. Pode mais. Aí. Então, aqui ele já está um pouquinho mais rico. Dá pra gente tirar. O que é interessante aqui, tá? A gente precisa buscar deixar a correção em 0. Mas eu vou alterar uma coisa que eu acho que eu acabei não fazendo parado, mas eu vou fazer agora. Deixa ele em marcha lenta, por favor. Pode voltar a acelerar. O mapa de target, vamos mexer nele um pouquinho. O mapa de target lambda nesse carro está por TPS, né? Eu tinha feito aqui, inicialmente, qualquer coisa acima de 20% para ele já entrar em 0,80 de lambda, tá?
Eu vou mudar isso daqui para cima de 40, tá? E vou deixar todo mundo na baixa com lambda 1. Tá? Pisa na embreagem um pouquinho para eu salvar. Eu peço para pisar na embreagem porque toda vez que salvo a injeção reinicia e ele dá uma travadinha. Então só para não dar tranco no carro. Então como eu mudei o target, automaticamente ele já mudou toda a configuração do mapa aqui embaixo. Vamos voltar a configurar ele aqui. Deixando em lambda 1 facilita pra gente o acerto. O que a gente vai ter que ver depois é o seguinte: se o carro se comporta bem em lambda 1. Quando é aspiradão, não necessariamente funciona bem com lambda 1. Então a gente vai ter que usar para acertar, mas aí quando a gente estiver no dinamômetro, que a gente vai ter mais instrumentos, a gente vai conseguir entender se ele vai funcionar bem assim ou não, tá? Então vamos deixar um para acertar, depois a gente só mexe na tabela de target. Então coloca um pouquinho mais de carga, volta lá para um pouco mais. Aí. Então aqui ele está com 0,85, 30%, dá para tirar um pouco. Ótimo. Tá bom, pode tirar o pé. Então daqui a gente já está tendo uma boa curva de eficiência volumétrica do carro. Já estamos tirando alguns parâmetros legais. Então o que a gente viu? Se a gente mantém um acelerador em 30% e vem andando, ele vem caindo aqui. Abaixo aqui que a gente já tinha mais ou menos acertado. Está quase ali no lugar certo. Tá legal. Agora o que a gente precisa fazer é dar um pouquinho mais de rotação. Então a gente vai fazer um retorninho aqui e a gente já volta. Beleza, agora o que a gente precisa fazer? Mais rotação, pouca carga. Aqui a gente já está pegando uma situação que ele está um pouquinho pobre, ó. Vamos corrigir. A gente deixa o pé numa abertura normal e deixa ele ganhar rotação. Aqui ele tem um... Olha que engraçado. O carro com ITB tem dessas, assim. Do nada ele tem tem uma região onde ele tem mais eficiência. Do nada. E às vezes tem menos eficiência também. Do nada. Dá um pouquinho mais de carga. Aqui é uma região com menos eficiência, ó. Então é muito normal isso acontecer. Beleza, a gente já chutou os valores aqui mais ou menos. A gente vai refinar isso daqui com mais calma no dinamômetro. Vamos só pegar essa região aqui. Aqui embaixo que ele deu uma falhadinha na hora que ele voltou. Aqui tem um buraquinho, ó. Aqui beleza, isso aqui a gente vai precisar refinar no dinamômetro mesmo. O importante é a gente deixar ele mais ou menos andável para a gente chegar andando até o dinamômetro, tá? A gente já refinou toda essa parte aqui de baixa rotação, até uns 3.000. A gente já vê que de 2,5 para 3.000 ele tem um ganho expressivo de eficiência volumétrica. É normal você ver isso. Mesmo na configuração anterior desse motor ele já tinha algo assim, ó, ele ganhava bastante de 2,5 para 3, depois perdia de novo. Então é uma situação que a gente tem igual aqui a se repetindo. Uma alisada aqui, aproveitar que está em marcha lenta, vou dar um burn para salvar o mapa. Já reiniciou, beleza. Então acho que é isso, está tudo mais ou menos no jeito. O mapa de eficiência volumétrica já está mais ou menos no lugar. E aí no dinamômetro a gente vai e finaliza toda a parte de acerto do mapa de eficiência, do mapa de ignição também.
é isso aí, mestre. Voltamos aqui para a Stoit. A gente já fez o mapa base para a gente ir para o dinamômetro. Então a gente vai com o carro amanhã andando, tá? A gente conseguiu refinar a boa parte ali da baixa, média carga, até uns 3.000, 3.500 RPM mais ou menos. Já tem uma rápida ali mais ou menos. No dinamômetro a gente vai conseguir terminar de refinar o mapa inteiro, que aí a gente vai estar num lugar tranquilo, controlado, vou poder girar mais o motor e chegar em todos os outros pontos do mapa que a gente não conseguiu chegar na rua. O importante é a gente chegar lá andando tranquilo, sem passar raiva. Relembrando, o material da aula em PDF está no link aqui embaixo na descrição e eu vou passar para vocês agora a senha, tá? A senha é híbrido, vai aparecer aqui na tela. Importante lembrar, híbrido sem assento. Então agora no nosso próximo dia do evento, que vai ser na sexta-feira, a gente vai levar esse carro aqui no dinamômetro e a gente vai terminar de refinar ele. A gente vai fazer um mapa de eficiência volumétrica e um mapa de avanço para extrair o máximo de potência que a gente vai conseguir. E aqui a gente vai ver algumas partes importantes e diferentes de um carro que é acertado por ITB de um carro que é acertado com pleno, que são os efeitos ali das ressonâncias que a gente tem na admissão do motor. A gente vai conseguir entender bem isso. A gente viu um pouquinho disso hoje já, que em baixa rotação ali tem alguns pontos que ele tem muita eficiência e do nada ele perde. Então a gente vai ver isso daí no dinamômetro com bastante detalhe. E vamos ali extrair o máximo de potência e refinar o que falta do mapa. E reforçando, se você não assistiu à primeira aula, volta lá e assiste que tem bastante informação interessante que a gente usou hoje na aula, tá? Mestre, assim como na aula de segunda-feira, a gente também vai fazer um post hoje, tá? Sobre os assuntos que foram tratados hoje. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, comenta lá nesse post no Instagram, Tuned by Delilo, que eu mesmo vou te responder lá, beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado a quem assistiu até aqui e a gente se vê na sexta-feira às 8 horas da noite. Beleza? Até lá!